O menor dos segredos para desvendar o que eu sou, o que você é. O menor dos segredos escondido nos mais profundos recantos de todos os seres e que ninguém pode sentir. O menor dos segredos será a sombra de Deus que não consigo ver no seu minúsculo segredo da infinitude? O genoma humano. Desvendando poderes ocultos, um mapa da espécie humana. Distribuição Sinapse. Eles sempre são muito parecidos um com o outro, como se estivéssemos olhando para um reflexo no espelho. 1.500 pares de gêmeos vindo de todas as partes dos Estados Unidos se reúnem em Toysburg, a cidade dos gêmeos de Ohio, todos os anos em agosto. Vocês sentem que têm uma ligação especial por serem gêmeas? Sentimos. Vocês têm pensamentos e emoções parecidas? Com certeza. Vocês acham que têm personalidades parecidas? Achamos. Deem exemplos. Nós dois somos engraçados. E nós dois fazemos barulho para comer espaguete. É verdade. Mamãe detesta isso. Por que os gêmeos idênticos são tão parecidos? O segredo está na nossa carga genética. Quando uma célula se divide, os genes se agrupam em cromossomos. Na imagem que estamos vendo, 46 livros representam os nossos 46 cromossomos. Os gêmeos idênticos surgem quando um único óvulo fertilizado se divide em dois, e de maneira geral, acredita-se que todos os seus genes são exatamente iguais. É por isso que eles são tão idênticos na aparência. A carga genética tem uma grande influência sobre nossa maneira de ser. Descobrimos um caso envolvendo gêmeos que pode nos mostrar o poder dessa influência. Lars e Jesper Liebing são gêmeos idênticos de 22 anos. Os dois rapazes nasceram na Coreia. Uma família dinamarquesa adotou Lars e Jesper, levando os meninos do seu país com 5 meses de idade. Eles foram criados como dinamarqueses numa família de classe média alta, imersos na cultura dinamarquesa, comendo alimentos dinamarqueses e falando dinamarquês. Nem os pais adotivos, nem os próprios gêmeos tinham qualquer informação sobre a sua família coreana. Mas há 3 anos, repentinamente, eles receberam uma carta da Coreia. Lars e Jesper ficaram sabendo, então, que tinham mais um irmão gêmeo idêntico, ligeiramente mais novo. Eu fiquei muito surpreso quando eu soube da notícia, mas também fiquei feliz ao mesmo tempo. Foi uma sensação muito estranha. Eu quis refletir sobre a notícia sozinho, sem falar com ninguém no início, porque sentia que era um assunto muito íntimo, que era só meu. Lars e Jesper já haviam estado na Coreia separadamente, mas essa foi a primeira viagem dos dois irmãos juntos ao país. A família coreana foi recebê-los no aeroporto. Esse é o irmão deles, Jae-man Lee.
A família coreana está ansiosa para rever Lars e Jesper depois do primeiro encontro com os rapazes há 2 anos. Os rapazes partiram deste mesmo aeroporto para a Dinamarca há 22 anos. É o primeiro encontro dos trigêmeos. Embora eles tenham sido criados em ambientes diferentes, com dietas diferentes, depois de 22 anos os 3 apresentam o mesmo peso e altura. Os 2 rapazes criados na Dinamarca conversam com Jaeman nas ruas da cidade coreana, onde os 3 nasceram. Os irmãos dinamarqueses foram criados longe do coreano, mas todos têm a mesma carga genética. O que será que estão descobrindo sobre o gêmeo idêntico recém-encontrado? Nesta viagem, os 2 rapazes da Dinamarca estavam ansiosos para treinar o Aikido, uma arte marcial coreana. Por coincidência, eles estudam artes marciais na Dinamarca desde meninos e querem ter a experiência de fazer um treino da luta originária no seu país. Os 3 se parecem entre si não apenas nos traços físicos, mas na maneira de se movimentar e quanto à personalidade. Será que os genes são tão determinantes também nessa área? Nossas personalidades se formam aqui, no cérebro. Essa é uma célula cerebral, um neurônio equipado com filamentos nervosos. Mais de 14 bilhões de neurônios formam uma rede complexa dentro do cérebro. As fibras ou filamentos nervosos se estendem a partir do núcleo do neurônio para carregar informações. Com o funcionamento do cérebro, impulsos elétricos são transmitidos por uma das fibras nervosas chamada axônio. Um neurotransmissor é liberado no final do axônio e a informação pode passar assim à célula seguinte. Existe um pequeno espaço entre as células nervosas chamada sinapse. A forma de transmissão dos impulsos nas sinapses varia ligeiramente de pessoa para pessoa. Essas variações parecem interferir diretamente sobre os tipos de personalidade humana. Como em toda célula, existe uma carga genética, ou DNA, dentro de cada neurônio do cérebro. Quase 6 bilhões de pares de base nitrogenadas formados por 4 tipos diferentes dessa substância compõem a base da vida chamada DNA. Recentemente foi provado que uma mudança pequena na sequência das bases dentro do gene pode mudar a maneira do envio dos neurotransmissores. A busca por emoções fortes é o comportamento de quem se sente atraído por tudo que é diferente ou que evoca aventura. A maior parte das pessoas tem uma certa curiosidade pela aventura de vez em quando. Recentemente foi encontrado um traço genético ligado a essa personalidade aventureira. A descoberta da relação entre a carga genética e a força dessa atração por emoções fortes foi anunciada pela primeira vez há 3 anos. O Dr. Richard Erbstein, biólogo molecular de Jerusalém, foi o chefe da equipe que conduziu esse estudo.
Eles fizeram um teste psicológico com 127 israelenses e selecionaram aqueles mais fortemente atraídos por situações desconhecidas e de risco. Ao mesmo tempo, buscaram semelhanças genéticas entre essas pessoas selecionadas. Os pesquisadores descobriram que, num determinado ponto de um gene, a sequência de base variava de indivíduo para indivíduo e que o grau da atração por emoções fortes dependia dessa disposição. Quando eu recolhi todos os dados, passei para esse computador e fiz uma análise estatística deles. Para nossa surpresa, descobrimos que as pessoas com um alelo mais longo tinham mais atração por viver situações de risco. E, aparentemente, comprimentos diferentes de receptores estão ligados a traços fisiológicos ligeiramente diferentes. E acho que é através dessas variações que chegamos, em última instância, a diferenças de comportamentos. O Dr. Erbstein estudou um gene do cromossomo 11. Observando essa parte do gene, vemos um local onde há 48 bases organizadas em sequência. Estamos vendo o gene de uma pessoa que tem a mesma sequência repetida 8 vezes. A repetição das sequências varia entre 1 e 8 vezes. Segundo o Dr. Erbstein, o desejo por aventura é mais forte em uma pessoa que tem um número maior de repetições das sequências de bases e um comprimento maior do gene. Simon Margolis, funcionário de uma empresa de informática em Jerusalém, possui esse gene mais longo. Simon já se mudou 7 vezes de cidade desde que se formou na faculdade. Sempre que se acostuma a um lugar, ele sente vontade de se mudar novamente. Ele também gosta de novidades. Quando é lançado um novo computador, ele está entre os primeiros a comprar. Em sua nova casa, ele já instalou 3 computadores novos. Quantas vezes você já mudou de emprego? Desde que comecei a trabalhar há 20 anos, eu já mudei de emprego umas 6 vezes. Algumas dessas representaram mudanças de carreira, como da economia para a informática, e já trabalhei com todo tipo de coisa. Eu diria que boa parte do meu tempo é tomada por essa mudança de carreira, porque eu sempre tenho muita coisa a aprender sobre a nova área. Preciso criar novas oportunidades para seguir em frente. E esse aprendizado pode me levar a descobrir uma possibilidade diferente de trabalho no futuro. Michael Ilush, estudante de medicina numa universidade de Jerusalém, também tem um gene mais longo no seu DNA. Ele começou a estudar medicina na Rússia, depois de passar numa prova de seleção muito disputada. Mas, depois de conseguir as melhores notas na turma, ele trancou sua matrícula e foi estudar direito em Israel. Então, depois de apenas 1 ano, ele desistiu do direito e voltou para a medicina. Diversos neurotransmissores são liberados nas sinapses ou pontos de contato entre os neurônios e, assim, um sinal é transmitido. Observando mais atentamente as sinapses, vemos receptores alinhados na sua extremidade, prontos para receber os neurotransmissores. Quando o neurotransmissor se liga a um desses receptores, uma ordem é enviada à célula seguinte. Vejamos como a dopamina, um neurotransmissor, se liga ao receptor na sinapse.
A dopamina acaba de se conectar a um receptor e uma ordem foi transmitida. Esse é um dos receptores de dopamina, o receptor número 4. Os pesquisadores estudaram o gene que produz esse receptor. Essa é uma visão lateral do receptor 4. Observem o prolongamento indicado em rosa na imagem. O encaixe para a transmissão da ordem da dopamina aos outros neurônios fica escondido nesse prolongamento. Quando a dopamina se liga ao receptor número 4, o encaixe se revela. Então, um grupo de proteínas se conecta nesse encaixe e a ordem é recebida. A ordem manda que a célula excitada se acalme. O grupo de proteínas que recebeu a ordem agora sairá em busca de outras proteínas que estão excitando a célula e fará com que elas se acalmem. O receptor de dopamina número 4 trabalha acalmando neurônios que estejam agitados. Mas, se o gene que produziu o receptor número 4 for longo, o prolongamento onde se oculta o encaixe também será mais longo. Podemos ver um receptor normal à direita da tela. À esquerda, temos um receptor produzido por um gene mais longo. Vamos examinar o gene com a sequência mais longa. Como o prolongamento que contém o encaixe é longo, a proteína não consegue se ligar ao receptor e não pode receber a ordem. O neurônio irá continuar em estado de excitação e esse estado está ligado à personalidade aventureira. O estudo do Dr. Epstein foi o primeiro do mundo a levantar a hipótese do impacto da carga genética sobre traços de personalidade. Há pesquisas para confirmar essa teoria sendo feitas pelo mundo inteiro. Os cães sempre auxiliaram o ser humano na caça e na criação de rebanhos. A personalidade dos cachorros varia de acordo com a sua raça. Miho Murayama, professor assistente da Universidade Gifu, usou os cachorros para estudar se realmente existe uma ligação entre o desejo de aventura e a carga genética. Ela examinou 2 cachorros de raças diferentes, um Shibaken japonês e um labrador. Enquanto o Shibaken se aproxima imediatamente de qualquer cão desconhecido, o labrador demonstra pouco interesse. Miho Murayama colheu amostras do sangue dos 2 cachorros e examinou os seus genes. Como acontece nos seres humanos, tanto o labrador quanto o Shibaken apresentam um gene para o receptor de dopamina número 4. A coluna esquerda mostra o gene do Shibaken e as 3 colunas à direita, o do labrador. Existe uma diferença bem clara entre o gene que produz o receptor de dopamina número 4 em cada uma das raças. Essa é a parte do gene que fabrica o receptor de dopamina número 4 do labrador. Embora a combinação de bases nitrogenadas seja diferente da que vemos nos humanos, ainda podemos observar a repetição da sequência. Esse é o código genético do Shibaken. Miho Murayama descobriu que a combinação genética do Shibaken possui 12 bases a mais do que a do labrador. Isso quer dizer que também para os cães vale afirmar que, quanto mais longo for o gene, mais forte será a inclinação para a busca de aventuras.
Pesquisas recentes mostram que a sequência genética longa formando o receptor da dopamina número 4 é encontrada muito raramente entre os japoneses. Mas em seus estudos, a doutora Murayama encontrou um homem no Japão que tem essa característica biológica. Nayuka Kogi, de 34 anos, é instrutor de paraquedismo. Ele voa todos os dias, ficando no chão apenas quando o tempo está ruim. Às vezes, chega a fazer 6 saltos num único dia. Nayuki diz ter uma sensação especial de liberdade no momento em que salta do avião. Nayuki, que era vendedor de uma empresa de eletrodomésticos, pediu demissão assim que descobriu o paraquedismo há 10 anos. E a nova carreira que ele escolheu certamente lhe dá a oportunidade de desenvolver ao máximo o potencial oculto no seu DNA. Além do gosto por novidade e aventuras, há outros traços que parecem ser influenciados pela carga genética. Estamos no consultório do Dr. John Mann, um psiquiatra. Esse homem era professor do ensino médio até começar a ser acometido de fortes crises de ansiedade há 2 anos. Qual a sensação que você costuma ter? Você pode descrevê-la? Era quase como se alguém estivesse agarrando o meu cérebro. Era uma coisa terrível. Eu sentia como se uma massa dentro da minha cabeça estivesse comprimindo a parte de trás da minha cabeça e dominando ela toda. Sentindo-se fracassado como professor, ele tentou o suicídio diversas vezes. O Dr. Mann e sua equipe trabalham fazendo a análise do cérebro de pessoas que cometeram suicídio. Eles examinam o gene associado à produção da serotonina, um neurotransmissor assim como a dopamina. Esse gene produz uma proteína transportadora de serotonina. O cérebro que vemos à esquerda é o de uma pessoa que morreu num acidente. À direita está o cérebro de uma pessoa que tentou suicidar-se várias vezes. As partes tingidas de marrom mostram a proteína que transporta a serotonina. O número de transportadores de serotonina encontrados nos cérebros do suicida costuma estar muito abaixo da média. Temos indícios de que o risco de comportamento suicida é, pelo menos em parte, transmitido hereditariamente. Se isso é verdade, deve haver um mecanismo biológico que favorece o aumento desse risco. E nós estamos achando que uma das razões possíveis é a deficiência de serotonina. Já temos evidências de que sintomas como a ansiedade podem estar associados com uma anormalidade do gene que comanda a fabricação dos transportadores de serotonina. O transportador de serotonina é uma proteína produzida por um gene localizado no cromossomo 17. Essa é a imagem de um transportador de serotonina. Ele funciona nas sinapses recolhendo a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor como a dopamina.
Quando essa substância é liberada na sinapse e a sua mensagem é retransmitida, ela é devolvida à célula de origem pelo transportador de serotonina. Os transportadores de serotonina de uma pessoa que tentou o suicídio diversas vezes se mostram em número reduzido. Como são incapazes de recolherem serotonina o suficiente, isso acaba provocando redução na liberação dessa substância nas sinapses. O que acontece com nosso comportamento e nossa personalidade quando o mecanismo cerebral que lida com a serotonina sofre mudanças? Estamos no Centro Médico de Los Angeles, pertencente à Universidade da Califórnia. Uma vez por mês, Greg Conan, de 12 anos, vem até aqui para uma visita ao psiquiatra. Greg sofre de uma ansiedade constante por preocupar-se que as mãos possam estar sujas. O professor John Piacentini está experimentando o exercício terapêutico de fazer Greg tentar colocar algo pegajoso na palma das mãos. O menino precisa suportar a sensação por pelo menos 10 minutos, não importando o desconforto que sinta. É dessa maneira que vamos tentar reduzir a sua ansiedade, está bem? A terapia é uma tentativa de deixar Greg apto a lidar com a própria ansiedade. Ele até consegue suportar os 10 minutos do exercício, mas depois o menino passa cerca de meia hora lavando as mãos. Isso acontece porque Greg sofre uma doença chamada desordem obsessivo-compulsiva. Ele tem dificuldades para controlar a própria ansiedade, mesmo quando está em casa. A mãe, Sean, às vezes prepara comidas gordurosas na esperança de fazer o menino se acostumar à sensação. Mas, certo dia, na hora do jantar, Greg teve um acesso de fúria porque o pai, Michael, segurou o controle remoto da TV com a mão engordurada. Pai, não faça isso! Ele pegou o controle. Okay, my hands aren't dirty. Can I pick up the ball? Here, I'll get it. Agora ninguém mais mexe. No one touch what? Não faz isso! Oh, hey. Greg. Why can't you? All right, wipe my hands off. Deixe as minhas coisas aí. Que droga! Eu disse pra não pegar. Greg, what's the matter? Daniel! Well, Gregory, it's not just your... Don't hit your brother. Deixa o controle aí. Greg, it's not your control. Greg. Pick it up. Não! Sua mão tá engordurada. Não! Às vezes, Greg precisa agir com violência por não conseguir controlar a força da sua ansiedade. Pode contar para nós como é a sensação quando vem uma crise? É difícil porque muita gente não sabe o que você está passando e muita gente não consegue entender e também não estão nem aí. Eles não ligam para você. Quando a sua doença toma conta do cérebro, o que ela provoca? Ela fica me dizendo coisas. Sei lá, em metade das vezes, eu nem quero fazer aquelas coisas, mas essa sensação fica mandando eu fazer. Afinal, o que acontece no cérebro de Greg? Essas imagens foram analisadas por um aparelho especial de tomografia. A imagem à direita é do cérebro de uma pessoa que sofre de forte ansiedade.
Hoje sabemos que, nesses casos, o circuito entre o lobo frontal e o hipotálamo é hiperativado. Esse circuito é estimulado pelo estado de ansiedade e envia alertas ao nosso cérebro. A desordem obsessivo-compulsiva vem de fatores biológicos e também ambientais. Do ponto de vista biológico, constatamos que muitas pessoas que sofrem dessa doença apresentam um desequilíbrio nos níveis de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina contribui para o equilíbrio de muitas atividades biológicas e fisiológicas. Existem certas regiões do cérebro associadas ao sentimento de preocupação, necessidade de verificar e certificar-se de que as coisas estão bem. Aparentemente, é esse desequilíbrio na serotonina que pode estar relacionado a muitos dos medos, preocupações e obsessões que esses jovens apresentam. O que acontece quando a serotonina não cumpre bem o seu papel na atividade cerebral? O professor Shuichi Ueda, da Universidade de Medicina de Tóquio, fez experiências com ratos para observar os efeitos da serotonina. Naturalmente, os ratos ficam perturbados por ter um outro animal no mesmo território ou ninho. Mas depois de farejar o camundongo e garantir que ele não oferece risco, vemos que esse rato não se preocupa mais com o invasor. O professor Ueda e sua equipe usaram um medicamento especial para romper os filamentos nervosos que liberam serotonina no cérebro. Duas semanas depois de dar o medicamento ao rato, eles voltaram a colocar um camundongo em sua caixa. Por causa do dano provocado aos nervos responsáveis por liberar a serotonina, a cobaia se mostrou irritada e acabou atacando o forasteiro. Então, o professor Ueda transplantou nervos saudáveis produtores de serotonina para substituir os que haviam sido danificados. Um mês depois da cirurgia, as cicatrizes na cabeça da cobaia não são mais perceptíveis e, mais uma vez, o camundongo é colocado na mesma caixa. A ansiedade da cobaia desapareceu totalmente e ela voltou a ser um animal tranquilo. A serotonina é a substância que alivia a ansiedade. Já está provado que os genes também influem sobre a personalidade em traços como a propensão para a ansiedade. O Dr. Jim Hammer, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, publicou uma pesquisa mostrando que pessoas que possuem um determinado gene tendem a se sentir ansiosas com mais frequência. Trabalhamos com a ansiedade e as preocupações e descobrimos um gene, que é uma espécie de Prozac natural, um antidepressivo natural. Esse gene é capaz de tornar certas pessoas alegres e otimistas e deixar outras permanentemente tristes e preocupadas. Realmente acreditamos que os genes influem nos mais diversos aspectos do comportamento humano, como a nossa maneira de reagir emocionalmente às coisas, de pensar sobre as coisas e de interagir com outras pessoas. Os genes podem ter papel importante desde a escolha dos alimentos que preferimos até a definição do tipo de pessoa que queremos ter como amante. E algumas dessas áreas despertam mais polêmica que outras. Como o Dr. Hammer esperava, o gene que interfere no nível de ansiedade é o mesmo que rege os transportadores de serotonina no cromossomo 17. O DNA que produz os transportadores de serotonina está destacado em vermelho. Na parte inicial dessa cadeia genética, existe uma sequência que regula a atividade do gene e que determina a sua ativação. Dependendo da pessoa, essa sequência pode ser mais longa ou mais curta. Segundo algumas pesquisas, o número de transportadores de serotonina produzidos por um gene com a sequência mais curta corresponde a 1/10 daqueles produzidos pelo gene de sequência longa. Se houver menos transportadores de serotonina, essa substância não será reciclada apropriadamente no cérebro.
Se temos uma baixa captação de serotonina, sua eficácia será reduzida nas sinapses e isso, consequentemente, irá gerar uma personalidade mais desconfiada e sensível. Os resultados desse estudo chamaram a atenção dos pesquisadores por serem um indício possível dos mecanismos biológicos que determinam diferenças de personalidade. Segundo a pesquisa do Dr. Hammer, 67,7% dos americanos possuem pelo menos um gene que os torna mais suscetíveis a serem pessoas sensíveis ou nervosas. O professor Yutaka Ono, da Universidade de Keio, fez a mesma pesquisa com 173 japoneses e descobriu que 98,3% deles possuíam o gene da personalidade retraída ou desconfiada. Como ficou claro que a maioria dos japoneses possui esse gene, o professor Ono suspeita que ele seja um dos elementos determinantes na caracterização da personalidade típica do povo japonês. Mas por que traços genéticos supostamente determinantes para a personalidade variam tão marcadamente de país para país? Analisando a história da humanidade, percebemos que o ser humano se adaptou a várias mudanças ambientais. As mesmas pessoas que eram caçadas por predadores na época em que a humanidade vivia da coleta de frutos se tornaram caçadoras mais tarde. Na era da agricultura e da criação de animais, as pessoas assumiram o controle sobre outros seres vivos. E na era industrial, começamos a fabricar produtos. Hoje, lidamos com a informação numa sociedade voltada para ela. Acho que as pessoas precisaram se tornar mais agressivas, curiosas e ativas para se transformarem em caçadoras. Mas certas pessoas com a personalidade mais adaptada à era anterior da coleta de frutos e vida nômade resistiram à mudança dos tempos. Os seres humanos foram adquirindo os diferentes tipos de personalidade ao passarem pelas diversas mudanças ambientais ao longo da história. Numa época em que as pessoas viviam da caça de animais, os genes que motivam a busca por novidades e aventura devem ter provado sua importância quando os grupos humanos precisaram começar a desvendar territórios inexplorados para sobreviver. Já na era seguinte da agricultura, os genes que produzem uma personalidade inclinada à perseverança e ao comportamento inabalável levaram os humanos a conquistarem vitórias através do esforço concentrado. Os genes determinados dos diversos traços de personalidade são bens preciosos cultivados pela humanidade ao longo de sua vasta história na Terra. Será que isso significa que a carga genética determina totalmente a personalidade das pessoas? Vamos voltar a examinar o caso dos gêmeos Lars Jesper Lieben e do terceiro irmão Jaeman Lee. Fisicamente, os três têm a aparência idêntica. Será que isso acontece também com a sua personalidade? Com a colaboração do Dr. Ono, decidimos analisar a personalidade dos três. Eles estão fazendo testes de avaliação que propõem que respondam sim ou não diante de determinadas situações hipotéticas. O irmão criado na Coreia, Jaeman, se mostrou curioso e extrovertido, mas não muito cauteloso. Vejamos os resultados do teste do irmão nascido primeiro, Lars. Eles mostram uma personalidade muito parecida com a de Jaeman, apesar de os dois terem sido criados em países diferentes. Mas, comparando os resultados dos dois aos de Jesper, vemos que esse último apresenta uma tendência a procurar a segurança e a cautela mais forte do que os outros dois. Eu tenho muita clareza sobre as coisas de que eu gosto e de que não gosto, e me considero uma pessoa positiva. Não importando o que me aconteça, eu nunca me arrependo do que eu faço. E se preciso fazer alguma coisa, eu procuro sempre ter prazer com isso.
É assim que eu descreveria minha personalidade. Ultimamente eu tenho percebido mudanças em mim mesmo. E às vezes Lars ainda me diz o que fazer, mas agora eu quero fazer as coisas todas do meu jeito, sabe? Só do meu jeito. E do jeito de ninguém. Eu sempre vi Jasper como um irmão mais novo. Talvez isso aconteça porque eu fui criado como o irmão mais velho. Mas ele não gosta de ser tratado dessa forma. Eu sei lá. Ele é só meu irmão. Foi surpreendente descobrir que traços de personalidade dos dois irmãos criados separados por mais de 20 anos eram semelhantes, enquanto havia diferenças marcantes na personalidade dos dois criados juntos. Diferenças de país e cultura, no estímulo recebido de amigos e na posição do indivíduo no grupo familiar e na comunidade também podem interferir no funcionamento dos seus genes. Existem casos de gêmeos idênticos criados no mesmo ambiente que acabaram tendo vidas completamente diferentes. Amy Kondo, de 23 anos, trabalha numa das maiores empresas de fabricação de computadores dos Estados Unidos. Sua função é criar sistemas de computadores para empresas líderes de mercado. Depois de uma conversa sobre o tipo de computador e programa desejados pelo cliente, um sistema é criado. Amy acha que esse emprego é totalmente adequado à sua personalidade. Yep, so we can call Barb. Has Barbara contacted you or Penlow? Oh, okay. Let me see if I can ping it for a second now. Desde pequena, eu sempre tive muita afinidade com os números. Mas mais tarde, um professor me disse que seria difícil seguir carreira na matemática. E disse que eu deveria tentar a área de informática. E eu me apaixonei por essa carreira. Como você explica essa sua paixão pelos números? Para muitas coisas na vida não existem respostas definitivas. Mas na matemática tudo tem resposta. E eu prefiro quando as coisas são assim. A irmã gêmea de Amy seguiu um caminho diferente. Essa é Kumi. Ela estuda violoncelo desde os 5 anos e hoje tem aulas no conservatório. O sonho da moça é trabalhar profissionalmente com música. Ela vai conseguir seu diploma universitário daqui a um mês. E Kumi está organizando tudo para que seu primeiro recital seja também o primeiro passo de sua carreira na música. Amy, a irmã de Kumi, está vindo dos Estados Unidos pela primeira vez em 2 anos. Segundo elas próprias, as gêmeas são completamente diferentes uma da outra. Eu queria poder viver e trabalhar pelos meus próprios meios, sem ser tratada de maneira diferente. Você sabe, por ser mulher, jovem e asiática. Por que você não quis ir para os Estados Unidos? Não é que eu não quisesse ir. O fato é que eu nem pensei nessa ideia. Gosto de viver no Japão. Eu tinha muitos amigos aqui e estava satisfeita com a minha vida. Nem pensei em ir para os Estados Unidos. Para dizer de outra maneira, eu pensei, por que iria para os Estados Unidos agora? Por conta de compromissos profissionais do pai, Amy e Kumi nasceram e foram criadas nos Estados Unidos. Elas voltaram para o Japão na época em que cursavam a 3ª série e estudaram na mesma escola por lá.
Quando Amy estava concluindo o ensino médio, apesar da oposição dos pais, ela pediu transferência para um colégio americano. A moça é perfeccionista em tudo o que faz e não tinha muitos amigos no Japão. Kumi é mais afável e tinha muitos amigos no país. Já nessa época de escola, as personalidades das duas eram muito diferentes. Como será que essas diferenças apareceram? Para cada neurônio, pode haver até 100.000 sinapses. Nossa personalidade é determinada pelos neurotransmissores trocados nessas sinapses. Mas a carga genética não controla totalmente a atividade na sinapse. Uma pesquisa recente confirma que a atividade nas sinapses pode mudar de acordo com estímulos ambientais, mesmo em indivíduos com exatamente a mesma sequência genética, como os gêmeos idênticos. O Dr. Karel Svoboda, especialista em neurologia cerebral, analisa o impacto dos estímulos ambientais sobre o cérebro. Removendo um neurônio do cérebro de um rato, o pesquisador o submeteu a um estímulo elétrico suave. Essa é uma foto do que foi observado do neurônio ao microscópio. 2 horas depois de realizada a estimulação elétrica, pequenos prolongamentos se formaram na área indicada pela seta. A partir de um estímulo externo, uma mudança na atividade genética gerou um novo circuito neural. A rede de neurônios é capaz de se modificar em reação a estímulos. Os novos espinhos, que são uma parte visualizável da sinapse, podem ter sido provocados depois da aplicação dos estímulos elétricos. Essa pesquisa, ao lado de muitas outras, mostra que os estímulos externos também têm influência na estrutura do neurônio, que não é determinada apenas pelo mapa genético. Com o nosso estímulo externo, conseguimos mudar a estrutura do neurônio de uma forma não prevista no material genético contido no núcleo desse neurônio. Mesmo diante de gêmeos idênticos que tenham exatamente o mesmo mapa genético, pode haver mudanças na atividade dos genes de um deles por conta de sutis mudanças ambientais e das reações a essas mudanças. Os pesquisadores acreditam que pode haver ligação entre essas mudanças genéticas e as diferenças de personalidade. Quando uma pessoa vê alguma coisa, escuta um som ou se concentra em alguma coisa, uma carga magnética ínfima é gerada dentro do cérebro. O magnetoencefalograma é um exame capaz de detectar qualquer traço de magnetismo e determinar qual parte do cérebro está em atividade. Vamos observar a atividade cerebral de Kumi e de Amy usando esse aparelho sofisticado. O formato dos cérebros das duas moças é muito similar, quase idêntico. Agora vamos examinar a atividade cerebral delas, mostrada pelo magnetoencefalograma. Podemos observar uma diferença bem clara quando as duas são submetidas ao som suave do vento soprando. Ondas alfa são produzidas dentro do cérebro quando a pessoa está relaxada. O ponto da origem das vibrações alfa mais fortes ficava em pontos opostos nos cérebros de Kumi e de Amy. Os genes têm a capacidade de modificar suas funções para reagir a fatores como diferenças na educação recebida em casa e na escola, diferenças na posição dentro do grupo familiar e desejos e aspirações individuais. À medida que nossa personalidade se desenvolve, a carga genética mostra sua força. Mas ela também pode ser alterada graças a estímulos ambientais.
Desenvolvendo ao máximo os potenciais genéticos que chegaram a nós através das gerações, nós, seres humanos, temos infinitas possibilidades para desenvolver personalidades e vidas peculiares a cada indivíduo. Versão brasileira Audio News.